que recentemente virou uma política pública por meio de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre violência para mitigá-la, para fomentar uma cultura de paz, e acredito que esses movimentos todos têm sim exercido um papel muito importante para mudar a realidade. Na minha percepção, nós temos números que ainda são alarmantes. Esses dias fizemos um debate na OAB, juntamos representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Advocacia para falar sobre violência contra a mulher, e foram colocados números muito alarmantes, mas a realidade era muito pior lá atrás. Hoje a gente mede, hoje a gente tem números e a gente tem como acompanhar como esses números estão evoluindo ou involuindo. Então é um cenário, sim, de avanço. Tem fins de semana que quando chega na segunda-feira, eu dou uma olhada na imprensa local, regional, nacional, e é tanta agressão contra a mulher que eu chego a ter a impressão que o homem brasileiro está começando a ter ódio de mulher. Lembra como era o ditado antigamente? Briga de marido e mulher não se mete a colher? Sim. Quantas esposas, quantas mulheres eram espancadas, os vizinhos tinham conhecimento daquilo e nada faziam porque a cultura era calar. Então eu tenho a impressão que agora não. Cada um de nós tem um sentimento no seu coração muito forte de que é intolerável. Sim. De que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. E o vizinho liga para a polícia, o vizinho aciona a polícia. Se a polícia toma conhecimento daquele fato, nem se a mulher quiser, que foi outra evolução legislativa, o marido dela deixa de ser processado e responder por aquela violência. Então, o que eu acho que nós temos hoje é mais consciência, uma forte expansão de consciência, e isso nos leva para um lugar melhor, que é um lugar menos violento. Olha, o senhor lembrou uma frase do passado, eu vou lembrar uma outra para o senhor. Ver se o senhor conhece ela, e a consequência que ela traz. Prenda a sua cabrita que meu bode está solto. O senhor conhece essa? Conheço o resultado. Essa é bem lá do seu estado do Ceará. E do meu, que sou próximo do senhor ali. Eu sou lá do Maranhão. Qual é o seu? Do Maranhão, ali perto. Então, a cultura machista vem daí. Mas vem também de alguma coisa mais antiga, que era de fazer o homem protetor da família. Era ele que ficava com o encargo da defesa. Se alguém agride sua mãe, sua filha ou a sua irmã, é você que vai lá, nem que seja para morrer, né? Para você mostrar que você é o macho que defende a casa, é você que vai lá, né? Mas isso também é uma coisa que vai passando de geração para geração. Então, o senhor não acha que seria interessante uma campanha, como essa que você está fazendo amanhã, envolvendo padres, pastores, todas essas pessoas que têm diálogo permanente com a sociedade, para transformar isso em homilia, em mantra, em coisa obrigatória, o pastor falar sobre estas políticas de pacificação, né? Ou combater essas condutas machistas, ali onde eles têm digamos, uma convivência, né? Ali mais íntima, mais confiável, e sair dali internalizando aquilo, porque só fazendo leis e criando conselhos, nós não chegamos lá, não. Eu gosto muito de uma frase do Obama, aliás, gosto muito do personagem Obama, da liderança que ele exerce, mas tem uma frase dele que eu acho muito especial, que é: sejamos nós a diferença que nós queremos no mundo. E a gente tem procurado ter essa postura na ordem, não só dialogar com outras instituições, mas a ordem mesmo ter posturas proativas para mudar essa realidade. Porque às vezes o cenário mais fácil é eu apontar as falhas do outro, né? Então a ordem entra com ação civil pública, a ordem chama todo mundo para conversar, e dessa conversa tem acontecido políticas públicas. Nós temos tido postura proativa em matéria de violência contra a mulher. Doutor Márcio, veja só, nós temos, eu não sei o número exato, o senhor sabe quantas leis
estão em vigor no país hoje? Tem uma Ninguém ideia? sabe. Ninguém sabe, né? Eu acho que nem a Presidência da República, a Casa Civil, que faz uma organização das leis do país, tem exata noção. Eu estou lembrando aqui de um levantamento, aí acho que foi 2017 ou 2018, que uma entidade do mundo jurídico fez e achou algo em torno de 4,5 milhões. Deve ser mais. Naquele tempo era, todo dia criam, né? Eu acho que já passou de 5 milhões. Bom, alguém disse lá atrás que quando se tem muita lei que pega, lei que não pega, e isso é uma linguagem recorrente, não só no mundo jurídico, mas no mundo da vida comum. Sim. Das pessoas, não se tem lei nenhuma. O senhor concorda com isso? Eu concordo de um modo geral que a lei por si só ela não muda a realidade. Nós temos que tratar de um aspecto cultural, mas é que nessa matéria especificamente da violência contra a mulher, a mudança para mim é muito clara. A Lei Maria da Penha pegou. Há hoje todo um arcabouço institucional criado para dar efetividade a ela e que tem dado. O Tribunal de Justiça, inclusive, até fazer um elogio aqui ao desembargador Marcos Alaô, que é o presidente do Tribunal de Justiça, ele criou recentemente um mecanismo que a mulher, pelo site ou pelo WhatsApp, ela aciona a proteção do Estado numa situação de violência e dali em diante ela recebe todo um apoio para que, não só ela como apoio, mas para que o agressor receba punição. Então, acho que nessa matéria de violência contra a mulher, não tenho dúvida que as leis têm conseguido sim mudar a cultura de violência. Claro, isso é um processo, não acontece do dia para a noite. Mas eu fiz essa ressalva aqui para dizer que, de fato, só criar lei não muda a realidade. Mas acho importante destacar que a gente tem evoluído sim nessa questão da violência, né? O senhor acha que essa efetividade acontece também nas leis de proteção à infância? Se nós pensarmos culturalmente como as crianças eram tratadas lá atrás, era comum espancar filho, era comum dar um tratamento que hoje já não é mais aceito. Então, culturalmente, há um avanço, há uma evolução. Essa evolução se estende também para os demais crimes, como os homicídios, crimes de morte, de vida? Eu tenho ouvido falar, eu não atuo no criminal, eu não faço advocacia criminal. Mas pelo que eu ouço falar, há projetos até de diminuir o número de varas de júri, porque não há tanto homicídio assim como havia antigamente. Mas estou falando aqui de ouvir falar, porque de fato não é uma área que eu atue diretamente. Mas nós temos um índice de resolutividade na área criminal de somente... O Estado, sem dúvida, precisa melhorar o seu funcionamento. Em torno de 8%, né? Dos casos que realmente resulta na identificação do criminoso, na sua prisão, na sua condenação. Bom, só se fala até a condenação, porque o cumprimento da pena também não dá para dizer, porque tem tanto privilégio, tanta saidinha, que a cada saidinha dessa um bando vai e não volta mais. É um problema estrutural muito grave. Não é? Então o sujeito é condenado aí a 30, 40 anos e na primeira saidinha do primeiro ano ele vai e não volta mais. Tem um problema estrutural aí na nossa persecução penal. E ainda temos alguma coisa, eu estou colocando isso para o senhor para poder lhe colocar o que vem a seguir. Claro. Ainda temos também a questão da efetividade das leis que combatem os crimes de colarinho branco. Nós estamos vivendo momentos de exemplos tristes que eu vejo como de precarização da justiça e do nosso sistema legal de forma geral, né? Você pegar um Sérgio Cabral, vou citar o nome aqui porque é notório, condenado a mais de 400 anos e com 8 anos está libertado. Um cara que confessou, sou viciado em corrupção.
está no seu apartamento na praia atlântica de Copacabana, olhando o mar, cantando Garota de Ipanema, gozando do que amealhou de forma ilícita, espúria. O que o senhor diz? Nos escandaliza, né? Nos escandaliza, nos faz pensar que é preciso ter uma mudança estrutural que assegure a efetividade da lei penal, sem dúvida. Que não pode ser confundida com justiçamento. Veja só o ponto delicado que nós chegamos, né? Por outro lado, nós temos uma estrutura muito cara e necessária que divide a atividade do Estado entre polícia, Ministério Público, Judiciário, para assegurar uma conquista civilizatória irrenunciável, que é o devido processo legal. Quer dizer, eles estão juntos e misturados, mas cada um tem a sua parte. Seu papel completamente diferente um do outro. Se esses papéis se confundem e na prática atuam como se fossem uma coisa só, eu estou aí renunciando a essa conquista que é fundamental da civilização, que é o devido processo legal, né? Então, ao mesmo tempo que escandaliza um corrupto confesso na magnitude que é esse personagem mencionado pelo senhor, por outro lado, também a gente não pode, penso eu, cair de encantos pelo justiçamento, que é negar toda uma evolução civilizatória. O devido processo legal que se executa hoje no país é o mesmo que o senhor estudou na faculdade? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição do direito muito forte, né? Quando eu digo momento de transição... Aliás, eu pergunto, é o que o senhor nos ensinou? Ali foi processo civil, né? O direito é uma construção, e a gente está vivendo um momento de transição em que, de fato, cada vez mais há um desapego à letra da lei, desapego à letra da Constituição. Essa é uma tendência muito forte que a gente observa no dia a dia, de não se aplicar exatamente, cada vez mais distante daquilo que prevê a lei. Eu acho um caminho perigoso, mas eu tenho a impressão que a gente vive de ciclos. Eu tenho a impressão que a gente está esgarçando tanto a letra da lei, que vamos perceber que esse não é o caminho e voltar um pouco mais para cá, né? Deus ajude. Eu espero. Eu acho que é um caminho muito perigoso. Espero que os anjos lhe ouçam e digam amém. É um caminho muito perigoso. Porque, não sei se o senhor concorda, a percepção que nos passam essas decisões e essas condutas é de que o crime compensa, não é? E todo o sistema foi criado exatamente para passar a percepção distinta, né, de que não vale a pena delinquir, né? Então, de fato, nos coloca a pensar que é preciso uma mudança estrutural, sem dúvida. Mas as leis estão aí, esse esgarçamento, essa compreensão ou essa interpretação além do que está escrito, não é uma precarização? É uma precarização. Eu digo, como eu disse, a gente precisa da aplicação da lei. Sem dúvida, a lei precisa ser aplicada e quem cometeu um crime precisa ser punido nos termos da lei. Isso é necessário para que nós mantenhamos a convivência em sociedade de modo ordeiro e pacífico.